Bom dia a todos. É um prazer e uma honra muito grande estar retomando os trabalhos do Fórum Permanente de Juizados Especiais da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, utilizando ainda aqui os auditórios do Tribunal de Justiça. A escola já está nas suas novas instalações, mas aos pouquinhos estão sendo organizados os espaços da escola. E eu digo que é um prazer e uma honra muito grande, porque quando eu mudei da minha tarefa de magistrada de primeiro grau para segundo grau, naquela época ainda havia a possibilidade do magistrado discursar no dia da posse. Hoje já não se discursa mais, mas eu disse que para mim era um orgulho muito grande pertencer a uma geração de magistrados que tem a oportunidade de trabalhar no sistema dos juizados especiais. E isso eu tenho certeza hoje que eu sou um magistrado com muito mais vontade e disposição de trabalhar, porque tive essa oportunidade. E, por isso, continuo lidando com o sistema no Fórum Permanente de Juizados Especiais, que continua sendo um espaço de discussão dos temas importantes para o sistema. E é uma oportunidade que nós temos de debater exatamente os temas que nos trazem preocupação, que precisam ser discutidos, e é um espaço para dessa oportunidade de debate. Para mim também é um orgulho imenso poder reabrir os trabalhos do Fórum Permanente no ano de 2011, com a presença de estimadíssimos e competentíssimos colegas que atuam no sistema dos juizados, a doutora Eduarda Monteiro de Castro, que é juíza titular do 3º Juizado Especial Civil, e o doutor Flávio Vieira de Mello, que é juiz titular do 2º Juizado Especial Civil, ambos integrantes da turma recursal. E também compõe a mesa conosco a desembargadora Gilda Carrapatoso, que também integra o nosso Fórum Permanente, que também há muitos anos participa do sistema dos juizados especiais. Como eu dizia no início, o Fórum se dispõe a ser um espaço de discussão. E, por isso, nós escolhemos como primeiro tema para a retomada dos nossos trabalhos a questão do juiz leigo, né? É um tema que o objetivo do fórum é exatamente o de discutir e de trocar experiências entre as pessoas que militam no sistema, juízes, né, conciliadores, juízes leigos, advogados, o jurisdicionado, que o espaço é aberto a todos. E a questão do juiz leigo, se nós remontarmos historicamente como os juízes leigos começaram a atuar no Rio de Janeiro, os senhores irão de lembrar que a Lei 9.099 prevê a figura do juiz leigo, mas a lei estadual que disciplinou os juizados especiais no Estado do Rio de Janeiro, em 1996, a Lei 2556, não contemplou a atuação do juiz leigo. E, durante muito tempo, o Tribunal de Justiça resistiu a trazer para o Rio de Janeiro a atividade do juiz leigo. Só em 2005 é que isso aconteceu. E antes de que essa atividade tivesse início, o tribunal procurou, e eu tive a oportunidade de participar disso, junto com o doutor Flávio, o doutor José Guilherme e a desembargadora Cristina Gaulia, o tribunal quis ver como era desenvolvida essa atividade em outros estados. Então, naquela oportunidade, portanto, antes de 2004, nós fomos aos tribunais de Mato Grosso do Sul, Curitiba, né, Campo Grande, Curitiba e Porto Alegre, ver como funcionava, como os juízes leigos atuavam, quais eram os critérios de quem eram as pessoas que atuavam como juiz leigo. E foi uma experiência muito interessante, porque nós vimos ali profissionais do direito que estavam ali com as mais diversas experiências profissionais. Encontramos, inclusive, uma juíza do trabalho aposentada, lá atuando como juíza leiga, e até foi uma coisa curiosa que a primeira coisa que ela disse, a primeira expressão dela foi dizer que ela achava o termo juiz leigo horrível, talvez pelo fato de que ela tinha sido juíza togada e estava ali não mais na condição de juíza togada, mas de uma atividade, né, de colaboração com a atividade do juiz togado. E, a partir dessa experiência trazida desses outros estados, foi, então, proposta a lei de criação da atividade do juiz leigo no Estado do Rio de Janeiro,
e o que perdurou por algum tempo na forma prevista na lei de 2005, que era a Lei 4.578, e o que mostra que, na verdade, foram cerca de 10 anos até que a atividade do juiz leigo fosse implementada no Rio de Janeiro. E agora, 5, 6 anos depois do início dessas atividades, 5, 6 anos depois do início dos concursos que foram feitos, dos cursos que foram ministrados para os juízes leigos, nós entendemos que era importante nós começarmos a debater como essa atividade está sendo desenvolvida, sugestões para que ela fosse aperfeiçoada e qual é a importância que ela teve ao longo desse tempo. Então, por isso, a vinda aqui do Dr. Flávio e da doutora Eduarda para nos trazerem as experiências deles e agradecendo a presença de vocês também para que possam conosco debater e refletir sobre esse tema. Eu não vou me alongar mais, gostaria, para que nós não percamos a oportunidade de ouvir os nossos palestrantes do dia, e vou passar a palavra, então, ao Dr. Flávio Vieira de Mello. Bom, a Ana não disse, né, mas eu vou dizer que nessa viagem que nós fizemos para conhecer o sistema dos juízes leigos, dos estados que já tinham esse sistema mais desenvolvido, nós verificamos que alguns estados, né, tinham problemas graves de advogados que atuavam como juízes leigos, atuavam como advogados e estavam sendo fiscalizados e punidos porque faziam advocacia dentro dos juizados que atuavam como juízes leigos. Verificamos também estados que tinham um sistema de juízes leigos que os juízes togados não faziam mais audiência de instrução e julgamento. Os juízes leigos, né, faziam todas as audiências, e quando nós perguntamos, né, Ana, para um juiz togado qual o tipo de processo que mais você está recebendo aqui, que mais você julga, ele falou, não sei, deixa eu perguntar ali para o meu juiz leigo. Isso fez com que, no nosso retorno, nós reelaborássemos qual seria o melhor e o sistema ideal de juiz leigo no estado do Rio de Janeiro. E numa postura, até eu diria, ousada, né, nós chegamos à conclusão que nós tínhamos que ser rigorosos, né, na capacitação e na habilitação desses juízes leigos que atuariam aqui, porque nós tínhamos um sistema que funcionava razoavelmente bem, né? O estado do Rio de Janeiro foi o primeiro estado a fixar juízes nos juizados especiais, a criar estrutura própria para os juizados especiais, juizados de bairro, e a ideia da sistematização com os juízes leigos foi de que nós tínhamos que multiplicar a capacidade do juiz togado, porque nós vivenciávamos uma explosão de demanda. E aí o que aconteceu? Nós imaginamos a dupla, né, capacitação, duplo concurso. Concurso para entrar para a EMERGE e concurso para, depois, né, do candidato ser aprovado para a EMERGE, para ele fazer novo concurso para ser juiz leigo. O sistema, no início, foi combatido pela Ordem dos Advogados, etc. Ela não teve sucesso nesse combate. E eu garanto a vocês, né, pela experiência que a gente tem, através do FONAGE e de outros estados, o nosso sistema de juiz leigo é o melhor do Brasil. Quando nós implantamos a primeira turma, eu estava na turma recursal e
fiquei com muito orgulho do que nós tínhamos feito, porque realmente nós tínhamos sentenças de juízes leigos melhores que a dos juízes togados. E por quê? Porque os juízes togados, na época, já estavam fazendo 30 audiências por dia, dando sentença em audiência, né? No final do dia, o juiz togado já estava mordendo a orelha do advogado. E a gente precisava, então, criar uma... Na verdade, é como o Cavalieri dizia, né? Fazer mais com o mesmo. A gente tinha que multiplicar a capacidade do juiz togado de protar 350, 500 sentenças. Aqui no Foro Central, nós tínhamos distribuição de 1.000 processos por mês. A gente tinha que chegar a 1.000 sentenças por mês, né? A partir daí, o sistema funcionou muito bem e eu queria mostrar aqui. Vamos ver se esse aqui vai funcionar. Aí chegamos a esse momento aqui. A AMB fez uma pesquisa de opinião, isso em 2008, e, segundo a opinião dos entrevistados, 71% das pessoas entrevistadas confiavam nos juizados especiais. Confiavam nos juizados especiais. 52% confiavam no Supremo Tribunal Federal. Então, realmente, o juiz do juizado estava podendo muito, né? Mais do que um ministro do Supremo Tribunal Federal. Pra vocês terem uma ideia, na época, a segunda instituição que mereceu da opinião pública esse grau de confiança foi a Polícia Federal, naquele auge da Polícia Federal, com aquele sistema midiático, né, de fazer prisões televisionadas. Então, nós estávamos muito bem. E aí chegamos ao momento que eu quero fazer a minha crítica, né? Hoje, os juízes togados quase não fazem mais audiência de instrução e julgamento. O nosso sistema está praticamente na mão dos juízes leigos, né? E é chegada a hora, né, Marcelo, da gente chegar à análise e à conclusão de qual o caminho que nós vamos adotar, né? Nós temos, né, algumas possibilidades, né? E por que eu quero fazer essa crítica? Em primeiro lugar, desmontar o sistema, tirando essa dupla capacitação do juiz leigo, me parece que é um erro estratégico, né? Essa é a primeira questão. A segunda questão, nós temos que estimular os juízes leigos para que eles atuem de uma maneira que resgate a ideia, né, do juizado especial, de amplo acesso à justiça, com princípio de oralidade. E por quê? Porque, como todo sistema está concentrado na mão dos juízes leigos, né, e eles têm metas a serem cumpridas, cada vez mais eles fazem um número maior de audiências em menor tempo, e nós hoje já não podemos fazer aqueles elogios que nós fazíamos antes. E por quê? Eu trouxe até alguns exemplos, o Everardo me ajudou aqui a montar algumas coisas, mas pela análise que a gente faz na turma recursal, as audiências não têm oitiva de quem quer que seja, não registra um depoimento pessoal,
o leigo faz audiência em 2 minutos, marca a leitura de sentença, e o que a gente percebe é que, em muitos casos, quando ele vai elaborar o projeto de sentença, ele já não lembra mais absolutamente nada do que aconteceu em audiência, as perguntas que deveriam ter sido feitas não foram feitas. Então, você tem casos simples, por exemplo, você comprou um produto pela internet. De acordo com a inicial, o produto não foi entregue, o consumidor foi cobrado no cartão de crédito. O juiz leigo faz a audiência em 2 minutos, marca a data de leitura. Quando chega a hora da sentença, as perguntas básicas. O produto foi entregue depois do ajuizamento? Ele vai dar tutela antecipada para quem entrega o produto? Houve estorno no cartão de crédito? Vai ter o dano material? Essas perguntas não podem mais ser respondidas. Não teve instrução. Né? Isso é um exemplo básico. Né? E aí, quem é que está perdendo com isso? Será que hoje, se a gente fizesse essa pesquisa de opinião, nós teríamos esse resultado de 71,8% de pessoas que confiam no nosso sistema de juizados especiais? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Então, das duas, uma. Ou os juízes togados assumem a rédea de novo do sistema, né, cobrando dos juízes leigos uma instrução melhor, mais rica, né? Ou então a gente vai ter que alterar essa forma de capacitação, né? Criando um sistema diferente, onde o juiz leigo vai ter que ter mais tempo, né, para analisar os projetos de sentença, ele vai ficar no gabinete exclusivamente, né, se dedicando aos projetos de sentença para que ele cobre do juiz leigo uma instrução mais rica. Vamos lá. Vamos ver se vai entrar isso aqui. Bom, em razão disso, o que vem acontecendo? Eu fiz uma audiência no meu juizado, no segundo juizado. Sentaram no banco dos réus 2 escritórios de advocacia defendendo a mesma empresa. E aí, os 2 com procuração, né? E eu perguntei, doutor, qual dos 2 vai ficar? Não, nós 2 vamos ficar. Ah, vocês 2 vão ficar. Sei. Os 2 têm procuração. Tá? Os 2 estão defendendo a empresa no mesmo processo. Estamos. Sei. É advogada audiencista, né, doutor? Ganha por audiência. Esse é um retrato de como o sistema se amesquinhou muito por nossa culpa, né? O juiz togado se retraiu, os juízes leigos estão fazendo audiência cada vez mais rápido, número maior de audiências, e o sistema evoluiu para isso. Terceirização total. Nós terceirizamos e os réus terceirizaram. Né? Quem comparece à audiência? No escritório de advocacia, com um preposto, que é o boy do escritório de advocacia. Me lembra muito, né? Eu fui advogado da Vale do Rio Doce durante 12 anos, advoguei na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal, na Justiça Comum, mas achava muito interessante, na Justiça do Trabalho, a audiência que ele chamava audiência de reportagem. Então, a Justiça do Trabalho, em 1990, por aí, tinha um problema grave, né, de explosão de demanda, e a primeira audiência eles chamavam de audiência de reportagem. Por quê? Sentava o réu, sentava o autor com o seu advogado, o réu apresentava a contestação e a audiência de instrução e julgamento era marcada para dali 1 ano e meio.
E isso é que a gente não pode deixar que aconteça aqui. Né? É uma audiência que não acontecia nada. E o que nós estamos assistindo não é muito diferente disso, não. Só que o prazo não é tão longo. Agora, a nossa audiência também não acontece nada. Nenhuma pergunta é feita, ninguém fala nada. Né? Às vezes, o consumidor pergunta para o seu advogado: o que aconteceu? Eu ganhei ou perdi? Aí ele tem que explicar: não, aqui não aconteceu nada. Mas eu não tenho que prestar depoimento, não tenho que falar nada? Não, você não fala nada. Né? E com os juízes togados é diferente? Não, os juízes togados estão fazendo mutirão. 34 audiências por dia, dando sentença e audiência. Até 25 dá para fazer uma audiência ouvindo as pessoas. Né? A partir de 30, 34, para relatar 125 sentenças em um mês prestando auxílio, as partes já não podem falar mais nada porque não dá tempo. Então, se o princípio imaginado pelo legislador, né, uma junção de pessoas que têm um ideal, né, de justiça, Kazuo Watanabe, Ada Grinover, né, imaginar esse sistema, que é realmente maravilhoso. Eu sou um entusiasta do sistema dos juizados especiais, só que era princípio oral. Você sentar em audiência, perguntar para o autor: o que aconteceu? Né? E tomar o depoimento do réu. Né? Questões simples: cartão de crédito. Cartão de crédito não solicitado. O senhor solicitou o cartão? Não. Foi cobrado? Fui. 2 perguntas: quanto tempo a gente demora para fazer isso? Para o réu: o autor solicitou o cartão? Não. Vocês têm alguma coisa para demonstrar que entregaram o cartão a ele? Não. Confissão. Sentença 39.3, está condenado. Né? Agora a gente vai ler a ata, não tem nada. Nenhuma informação. E, em alguns casos, a coisa se torna mais gritante. Por quê? Sentença de revelia. Vem a fundamentação do projeto de sentença. O autor não provou, artigo 3331. Ora, não é revelia, não é confissão ficta. Como é que você vai dizer que o autor não provou pelo 3331 se aplica a inversão do ônus da prova? E a revelia é exatamente isso, confissão ficta. Né? Todos os fatos alegados pelo autor se tornam verdadeiros. Bom, deixa eu dar um F5 aqui. O que eu imagino como ferramentas que permitam que a gente possa recuperar um pouco dessa, que eu chamo de dignidade da justiça. Né? Eu imaginava, não sou só eu, Ana, Cristina, Zé Guilherme, Eduarda, Gilda, que os réus, né, esses fornecedores que lesam no atacado e indenizam no varejo, que eles iam ficar muito preocupados com o valor que eles iam ter que pagar a título de condenação. Lê do engano. Para nós foi uma surpresa. Eles não estão nem aí. Por quê? De cada 1.000 que eles lesam, 10 entram na justiça. Está tudo terceirizado. Da mesma maneira que a gente perguntava ao juiz togado, lá de Curitiba, qual era o principal objeto mais reclamado, ele não sabia. Se você perguntar também para um diretor de banco, ele não sabe. Ele não tem a menor ideia. Porque são 5, 6 escritórios de advocacia que trazem seus boys, que são os prepostos. Né? Aí você faz audiência, como eu fiz agora lá no Catete, no Mutirão. A coisa está ficando complicada. Por quê? Você tem 5 escritórios de advocacia que atuam para banco, NET,
seguradora. E eu pergunto lá ao preposto, tem um rapaz, né, muito simpático, que atua lá no Juizado de Copacabana. O senhor é o Mr. Knows It All, né? Sabe de todos os temas. Porque ele senta como preposto do banco, saiu, ele senta como seguradora, ele senta como NET, ele senta como TVA, né? Telemar, ele sabe de tudo. Na verdade, ele não sabe de nada. Como é que a gente vai resgatar isso? Voltar a fazer a audiência como a gente fazia no início, né? Tomar depoimento pessoal. Então, tá. O banco tem alguma coisa para demonstrar que o cartão de crédito foi solicitado? Não. Consigna na ata. Que foi entregue? Também não. De uma maneira ou de outra, você está forçando o banco, né? Algumas empresas já me revelaram que ainda tem, né, prepostos profissionais, prepostos empregados, estão melhorando o sistema, e outras que terceirizaram estão voltando a ter prepostos próprios, porque elas estão vendo que a própria defesa delas está se degradando, né? Não é incomum, né, a gente sentar numa audiência dessa, totalmente terceirizada, e o advogado vira para o juiz togado e diz: doutor, pode sentar a mão, porque não tem nada. Aliás, não me mandaram nenhum elemento, eu não tenho contrato de abertura de conta corrente, eu não tenho nada. Quer dizer, a gente evoluiu tanto para chegar nesse momento e assistir a uma involução total. O processo está descaracterizado, né? A audiência não reflete o real problema que o consumidor trouxe, a defesa da empresa não reflete a postura dela como empresário, como empreendedor, o resultado da audiência não chega, né, ao empreendedor como uma questão pedagógica, e o valor que a gente condena também é irrisório para buscar esse efeito pedagógico e mudar a postura. Então, eu acho que, às vezes, o juiz entra em depressão com razão, né? Porque ele está perdendo o tempo dele. A impressão que dá é que você está enxugando gelo. Enxugando gelo por quê? Vamos olhar isso aqui. Nos últimos 2 anos, nós assistimos a uma política que foi chamada de gestão judiciária, onde juízes que estavam entupidos de processo, alguns juízes, né, chegaram à conclusão, que eu sou radicalmente contra, que nós estávamos estimulando demanda e que isso trazia um número muito grande de processos, e começaram a julgar improcedente, extinto, ou reduzir o dano moral para R$ 800, R$ 900. Agora, eu queria saber desses juízes, né, se houve redução de demanda. Eu não vi nenhuma. Eu vi, sim, está aqui, ó. A Justiça Comum está recebendo os processos migrados do juizado, e a doutora Ana Maria e a doutora Gilda estão julgando na turma recursal do Tribunal de Justiça. A Câmara Civil julga o que julga a turma recursal. Doutora Ana Maria julga Velox, né, que não foi instalado, telefone em área de risco, né? O perfume que foi comprado pela internet não foi entregue, né? O sujeito comprou um pendrive, não foi entregue, ela está julgando lá na Câmara. A gestão judiciária fez isso, né? Para mim é congestão, porque não faz sentido, né? E por quê? Não faz sentido porque o sistema dos juizados especiais é um sistema Robin Hood. Ele tira as custas que foram pagas pelas pessoas que podem pagar para custear o sistema. E o Rio de Janeiro tem uma situação peculiar. Por quê? Nós somos vítimas do nosso próprio sucesso. Como nós funcionamos bem, e isso é verdade, muito melhor do que todos os outros estados em termos de juizado especial, demos amplo acesso à justiça, o nosso sistema alcançava essa pedagogia,
Com isso, nós ganhamos o quê? Mais demanda. Efeito Tostines, né? Fresquinho porque vende mais porque é fresquinho. E vem mais processo, e vem mais processo, e vem mais processo. Resultado: 52% de todos os processos que tramitam em todos os segmentos do tribunal estão concentrados nos juizados especiais. É o único estado da federação que tem, né, essa equação. O mais próximo é o Rio Grande do Sul, que tem 20%. Então, quando o nosso sistema não funciona bem e a demanda começa a migrar para o cível, o que acontece? O que de pior podia acontecer para o tribunal. Essa demanda que migra para o cível, ela vai toda com justiça gratuita. Aí o tribunal que estava gastando R$1.000 em cada processo do juizado especial vai gastar, no grande sistema, na justiça comum, 2,5 para recolher 2 de custas. Sinal que a gente está pagando do bolso para nós resolvermos os processos. No ano retrasado, que nós tivemos 50 mil processos, né, daquele cartão Mega Bônus do Unibanco, no nosso microsistema dos juizados especiais, em grandes contas, se você levar em consideração o custo de R$1.000 por processo, vocês podem fazer a conta. 50 milhões nós gastamos para resolver os processos do Unibanco, do nosso dinheiro. Se esses processos migram para o cível, a gente gasta o dobro, né? Então, a gente tem aqui justiça comum. É engraçado, eu conheço esses réus de algum lugar, né? Porque eles são os mesmos que estão nos juizados especiais. Aqui eles estão com um número maior, para todo mundo poder ver, mas são lá os nossos clientes: Elite, Itaú, Ampla, Santander, Bradesco, Telemar. Esse aqui, ó, doutora Ana Maria, ó, Telemar aqui, ó, na Câmara, para a senhora julgar Velox não instalado, né? A R$ 2.500 o custo do processo, no mínimo, né? Sem considerar os 5 assessores, né? Da Justiça Comum, quem são os clientes? Telemar, Bradesco, Santander, Ampla, Itaú. E aqui a nossa curva de crescimento, que eu achei interessantíssimo. Se a gente olhar, saindo daqui da faixa de 308 processos mês, chegando lá a 600, 570, né, já no mês de abril. Agora vamos ver anual. Os mesmos clientes. E aí a gente tem aqui, na parte de baixo, Bradesco, Itaú, saindo de 2,8%, chegando a 7,72%. A migração está aí. Saiu do juizado e foi possível. Saiu do juizado porque não tinha resposta. A gente não fala da resposta penal, essa é a resposta civil, né? Advocacia de resultado. Aqui não tem pedagogia, no sistema dos juizados eu vou para a vara civil. A migração direta ali, ó. Aqui, no sistema dos juizados, os clientes são os mesmos, muda aqui a ordem só. Aqui a Telemar passa para primeiro. A torta é praticamente a mesma. Aqui a gente está vendo a tal gestão judiciária. Está aqui. Não tem decréscimo de ações de nenhuma empresa, mesmo reduzindo as condenações. O que houve é que, como o sistema é inchado, ele só aumenta de processos, o acréscimo de demanda foi possível. Agora, reduzir o número de processos não reduziu.
aqui anual. Isso está na página do tribunal, na parte de baixo, na área de destaques, essa estatística está lá. E qual a preocupação da gente sempre fazer referência, né, a esse ranking de empresas mais acionadas? Porque se nós não conseguimos mudar comportamento dos fornecedores com condenação, talvez seja essa, né, uma maneira de alcançar, né, o empreendedor para que ele reflita um pouco sobre a postura que ele vem adotando em relação à clientela. E por quê? Porque se a gente imaginava que doendo no bolso ele ia mudar comportamento e isso não aconteceu, a gente vai tentar mexer com a imagem, né, a imagem da empresa. Porque aí é uma questão de mercado. Né? E o que os fornecedores dizem dessa nossa listagem? Bom, em primeiro lugar, eu sempre imaginei que um dia eles fossem questionar o fato de serem listados pelo número de ações, né? Eles nunca reclamaram disso. Acho que é culpa, né? Deve ser culpa. Mas o argumento deles é sempre o mesmo. Se eu tenho 1 milhão de clientes, não significa absolutamente nada, 0, alguma coisa, eu ter no juizado 2.000 processos novos por mês. Lei do engano. Mercado é mercado. Se você quer explorar um mercado com 1 milhão de clientes, tem que ter estrutura, né, infraestrutura suficiente e necessária para atender, né, aos 2.000 clientes que reclamam todo mês. E não passar isso para o judiciário. Eu não sou programa de qualidade total de empresa nenhuma. Mas é isso que está acontecendo. E, para o nosso orgulho, né, a lista, esse ranking de empresas mais acionadas, que todos os estados tinham medo de adotar, foi adotado agora pelo CNJ. Chamou, né, as empresas por segmento e fizeram um seminário em São Paulo, onde eles apresentaram aqui o ranking, né, das empresas mais acionadas como um primeiro momento. E qual é esse primeiro momento? Vocês estão ranqueados. A partir daí, esperança, né? A ideia do CNJ, provocar a reação das agências reguladoras, que nesse tempo todo, né, elas sempre se colocaram do lado dos fornecedores e não dos consumidores. Né? Chegou a ponto de, no auge da discussão de identificação de pulsos, né, da Telemar, a Anatel pedia intervenção nos nossos processos para tentar desviar a competência da Justiça Federal. Para mim, era caso de chamar a Polícia Federal para saber quem é que está... Né? Que interesse é esse? Porque não é possível, né? A gente ainda teve que fazer, né, um modelo para rejeitar o pedido de intervenção da Anatel que desviaria a competência. Então, a ideia é jogar, né, o ranking em cima, né, das agências reguladoras para que elas cobrem uma melhoria dos serviços, um melhor atendimento do consumidor. E aí a gente vai chegar num momento delicado. A gente teve o primeiro boom, né, de demanda. Com a privatização, milhares de ações contra as concessionárias de serviço público. Essas ações vieram em massa e ficaram. Segundo boom, né, dos bancos. Os processos vieram e ficaram. E a gente vai inchando. E agora a gente vai para o terceiro boom. Aqui, ó, as empresas de varejo. Como se já não bastassem os processos que a gente tem. Você tem aí Globex, Casas Bahia, nosso querido Ricardo Eletro, com propaganda, né, na televisão agressiva, marketing agressivo,
E o que eles fazem? Eles atuam no mercado, né? Qual é a forma, a estratégia mercadológica? Eu entrego uma geladeira em 3 dias. Entrega? Se entregasse, não estava assim, né? O B2W. Aqui o 491 é porque é mês não fechado. Não se assustem, não. O pico vai lá em cima, né? Lojas Americanas. E aqui a comparação das empresas de varejo. Globex, Casas Bahia, Ricardo Eletro dobra, B2W dobra, Lojas Americanas dobra. Sem considerar que Lojas Americanas, na verdade, está dentro da B2W. Bom, primeira questão importante. Essas empresas, né, precisam mudar comportamento. Então, nós fizemos um mutirão no ano passado, aquele mutirão pela conciliação, e várias empresas nos procuraram para reduzir passivo, participar do movimento, procurou, a Light fez, a Vivo fez, a TIM, a Claro, índices ótimos de conciliação, 70%, 80%. E aí nos procurou também a B2W, Lojas Americanas. Pela primeira vez, nós dissemos que íamos experimentar. Elas marcaram, enviaram a pauta, né? Um arquivo com os processos que elas tinham interesse em fazer acordo. Chegaram no dia do mutirão, autor presente, os leigos presentes. Não veio. O horário todo da manhã, sem os réus. E por quê? Porque era o mutirão do bem, né? O mutirão das empresas que nos procuraram para fazer acordo. Quando a gente foi ver o que aconteceu, disse a empresa que o e-mail confirmando o mutirão tinha sido recebido por uma estagiária de um escritório. Não tem problema. Não tem problema. Respira 10 vezes, pega os mesmos processos, mandado de citação em lote, né? Aqueles mesmos processos recebidos lá por mandado, marcamos outro mutirão, reunião com os leigos, e agora é o mutirão do mal. Do mal não é porque é perverso, não. É daqueles que não vieram voluntariamente, né? E aí começa. Vendeu. Não entregou. Não estornou o valor do cartão. Se apropriou do dinheiro do cliente. Era um liquidificador, né? R$200. 3 mil. Vendeu geladeira. Essencial. Não entregou. Cobrou no cartão. Não entregou. Não devolveu o dinheiro. 4 mil. 3, 4, 4,5, 4, 3, acordo, né? Acordo. Acho que é a única maneira que a gente tem de alterar o comportamento das empresas. Porque aliar a imagem, né, com uma resposta civil mais adequada. Agora, já para concluir. Agora não consigo sair daqui. Agora consigo. Bom, e aí, para a gente abrir para a discussão, eu trouxe algumas provocações aqui. As atas dos juízes leigos são basicamente modelo, né?
e é isso que eu queria mostrar, para a gente rediscutir aquilo que eu falei no início, se essa é a melhor maneira, a mais adequada da gente resolver essas questões. Não tem nenhum registro, né, depoimento pessoal informal do autor, nem do réu, absolutamente nada. Quando leva isso para elaborar o projeto de sentença, sem uma anotação, sem nada, valeu o processo, aquelas perguntas básicas não foram feitas. E aí o que é mais perigoso, né, é natural, é do ser humano. Eu não tenho apoio para condenação, julgo improcedente. Improcedente é fácil. Né? O extinto. É mais fácil. 2 minutos. Então, em termos de projeto de sentença, é melhor fazer uma sentença de uma folha só, dizendo qual é o objeto, o que a parte está pedindo. Tira, né? Pega do modelo e risca aquele negócio. Se aplica o Código do Consumidor. A gente já sabe que se aplica o Código do Consumidor. Né? 90%, né? A gente fez o levantamento, Tico, 79% das ações que tramitam nos juizados especiais dizem respeito ao consumidor. Isso se o nosso sistema está apontando correto. Eu acho até que é mais. Né? Isso você pode escrever em uma linha, não precisa botar aquele bacalhau desse tamanho que ocupa a primeira folha inteira. Né? Dispositivo. Isso é só para provocar o início da discussão. Dispositivo. Para mim, quando eu aprendi em processo civil, dispositivo era procedente total, procedente em parte e improcedente. Esse é antes. Questão da correção monetária. Aqui eu vou pedir até ajuda à Ana. Dano material. Dano material. Está aqui. Correção e juros desde o ajuizamento. Para mim, correção desde o desembolso. Né? É melhor, mais favorável para o consumidor. Correção desde o desembolso, juros desde a citação. Vamos inverter. Citação é o certo. Aí é pior para o consumidor, mas é o certo. Mas desde o desembolso é melhor para o consumidor. E o dano moral. Dano moral, para mim, é um problema. Né? Até nós, lá na 4ª turma, a gente discute e não chega a uma conclusão. Como é que colocaram aqui? Dano moral com correção de juros a partir da sentença. Eu sempre achei que essa era a melhor solução. Correção de juros a partir da sentença. Acontece que a gente tem uma súmula do tribunal, daqui do TJ, 97, uma súmula do STJ, 362, que diz que a correção é desde a sentença. Né? Mas os juros, pela súmula 54 do STJ, desde a data do evento. Aí complica. Complica para liquidação. Né? Então, até lá na turma recursal, você vê decisão de todos os tipos. Eu preferiria como está aqui. Correção. Você fixou o dano moral. No momento que você está fixando, estou fixando em 10 mil. Começa a correr correção de juros a partir daí. Mas se nós fizermos isso, o que vai acontecer? O STJ já está se imiscuindo nas questões do juizado com uma desenvoltura que eu nunca vi na minha vida. Né? Praticamente criando um outro grau recursal com uma reclamação direta ao STJ. E aí, ele paralisa os processos, a gente fica lá na turma recursal com 6, 7, 8 objetos, né, de processos parados, já tem uma sala inteira de processos lá só de TOI, e ele não resolve, não julga nada, criando o 3º grau recursal. Será que vale a pena a gente deixar uma margem dessa para o fornecedor recorrer para que o STJ se meta por causa de uma besteira de juros? Então, essa é uma proposta que eu faço da gente, infelizmente, ter que adotar a posição do STJ e colocar juros desde a data do evento, porque
corre menos risco deles se meterem. Aqui, a questão do duplo dispositivo. É o que eu estava falando. Para mim, eu pensei que esse estivesse antes. Procedente, procedente em parte, improcedente ou extinto. Então, se é procedente em parte e não vai dar o dano moral, não sei nem o que era aquilo ali, mas tudo bem. Isso tem que estar na fundamentação. Né? Improcede o pleito de dano moral, mas no dispositivo não. O dispositivo é procedente em parte do dano material. E não dois dispositivos. Julgo procedente em parte para dar o dano material, julgo improcedente o pedido de dano moral. Fazer um dispositivo só. Procedente em parte, condenar o dano material, na fundamentação colocar que o autor não tem razão em relação ao dano moral. Se é que ele não tem, não sei. Deixa que a turma depois vê. E aqui, rapidamente, questão dos bancos, dos débitos. A gente vê várias soluções adotadas, né, pelos diversos modelos. Né? Eu prefiro, né, essa ordem, né, de declaração de inexigibilidade do débito. Se a pessoa está questionando a cobrança que é indevida, declara inexigível o débito tal, 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 ainda pode apoiar com preceito combinatório para que se abstenha de renovar a cobrança sob pena de multa de astrente, valor de R$50 por dia. Me parece que é mais adequado. Obrigação de fazer. Obrigação de fazer, não sou eu que estou dizendo, mas a ministra Fátima Nancy Andrighi, num acórdão maravilhoso, diz mais ou menos o seguinte: se há acúmulo de multa astrente por descumprimento de ordem judicial, quem está dizendo quanto vai pagar é o empreendedor, fornecedor recalcitrante que não cumpriu a ordem judicial. Então, ela diz, o juiz não tem que se preocupar com o valor da multa. A multa é quanto... Você conhece aquele anúncio das Casas Bahia, já que a gente falou do varejo? Quer pagar quanto? É isso que a gente vai dizer para a empresa. Não cumpriu a ordem judicial, acumulou a multa, quer pagar quanto? É uma maneira de resgate da dignidade da justiça. Agora, o dispositivo que se tem adotado aí, fixo multa de R$50 por dia para entregar uma geladeira de R$1.000. Até o limite de R$1.000, eu não entendi. Eu não entendi. Então, não fixa preceito combinatório, dá dano material. Né? Então, você está mesquinhando seu próprio poder, você diz, tem que cumprir, mas não tem que cumprir. Aí, vai um colega e diz, mas eles não cumprem. E aí, acumula multa, eu tenho que executar. Sim, é pago para isso. Tem que executar. Bota lá. 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 50 mil. A turma antiga fazia isso. Plano de saúde, 100 mil de multa. Né, doutora Ana Maria? Bradesco, 150 mil de multa. Não cumpriu ordem judicial, não autorizou a cirurgia no plano de saúde, 150 mil. Deixa o doutor Bermudes se espernear lá do outro lado. Revelia aquela que eu já antecipei, né? É revel. Aí vem o projeto de sentença e diz, o autor não provou 3331. Não dá para entender. Confissão ficta. Dano material, que a gente tem visto. Chega na hora de fixar o dano material, bota o valor. Sei, mas se é um acidente de trânsito, o valor está onde? Né? O que você está dando de dano material? O cálculo saiu da onde? Então, são 3 orçamentos, o menor orçamento das folhas tais. Né? A sentença tem que ter um mínimo de fundamentação, mas todo mundo se preocupa em fazer uma sentença bonita, de 4 folhas, com vários trechos, né, que o juiz leigo colheu, mas quando você vai ver, você lê a sentença e você não sabe o que está julgando. Né? Ação de reparação de dano pelo acidente de veículo terrestre, 2752D. Quando eu leio aquilo, eu já sei o que é. Isso podia estar na primeira linha. Né? É acidente de trânsito. Pediu o quê? Dano material. Está onde?
Está no menor orçamento. Aonde? Folhas tais. Pronto, acabou a sentença, é isso. Não precisa botar bacalhau, né? Dizer que negócio enorme. Só atrapalha na hora do rejulgamento na turma. A questão da instrução, que eu já fiz a minha crítica, né? Não tem depoimento pessoal, uma coisa que não demora, 5 minutos, depoimento pessoal informal, o réu disse, não sabe, não sabe, não sabe, não sabe. Confissão, condenação, acabou. Cobrança abusiva, a gente tentar enfrentar, né, as cláusulas abusivas que estão nos contratos. Essa foi a grande modificação, o grande poder do juiz, né, de se imiscuir na questão contratual, principalmente dos bancos, para a gente declarar a abusividade de cláusula. A questão da não inversão do ônus, né? Parte coloca um trecho enorme dizendo que é relação de consumo, cita, bota doutrina, chega na hora de fundamentar, diz que o autor não provou. Eu não consigo entender também, né? Se aplica o Código do Consumidor, a inversão do ônus da prova, 3331 nem se aplica. Qual é a norma de regência? O Código do Consumidor, com inversão do ônus da prova. Questão da hipossuficiência técnica, isso já foi discutido na doutrina, né, enormemente. O consumidor hipossuficiente para a inversão, ele é tecnicamente hipossuficiente, não é economicamente hipossuficiente. Então, se ele não tem condição de produzir aquela prova, a lei é que diz, artigo 6º, inciso 8º, é o fornecedor que tem que produzir. Não produziu o confessor. A fixação de multa de ofício, mesmo que o autor não pediu, não tenha pedido, né? Está autorizada pelo 461, 644, 645, 84 do CDC. Outra coisa que os leigos costumam esquecer muito, né? Deu tutela antecipada. Se vocês não confirmarem a tutela antecipada na sentença, tornando definitiva, babau. Eu não consigo computar a multa. Não tem como. Então, a sugestão que eu dou, na hora de fazer audiência, isso não dá trabalho, não toma tempo. Coloca uma folhinha branca do lado, né, do lado do processo, e vai anotando. Contestação escrita, né, arguidas as preliminares, tais. Depois eu vou dizer ali. Como é que se enfrenta